gente vai fazer a maratona, né? Antes dos jogos do Internacional, por exemplo, no Beira-Rio. E aí a gente tem o contato com a torcida, aí vamos lá, botamos um microfone e tal. E aí, como é que vai ser o jogo e tal? Não, o Inter vai ganhar e tal. E aí chega lá, e aí? E o teu palpite? 3-0, 2 do Valência. Esse é o Inter antes do jogo. Esse é o Inter, é o torcedor colorado antes do jogo. Aí rola o jogo. E o Valência não faz os dois. Pronto. Ou o Valência não faz nenhum. E aí já é aquela coisa, ele não corre, porque ele não se dedica, porque o custo-benefício é muito alto, babá. Então, se tu for olhar, a paciência do torcedor, ela vai de acordo com a maré. Porque e tá correto, porque o torcedor é isso mesmo. O torcedor fica feliz quando ganha e fica de cara quando perde. O torcedor não quer saber se o Valência fez gol no River Plate, fez gol na altitude de La Paz e ajudou o Inter a voltar para cá e ainda ganhar do Bolívar. Ele só quer saber que ele errou os gols que não podia ter errado contra o Fluminense. Então, tá tudo certo. Acho que a grande questão do Valência é que o Inter, ele não pode ter o luxo de ter um jogador que ganha um salário astronômico no banco de reservas. Eu acho que o Inter, ele, na situação financeira que o Inter tem, ele precisa fazer ou esse jogador render, ou o Roger tem que achar um lugar para botar ele no time junto com o Borré, enfim, que era a ideia base do Kudê, quando os dois vieram para cá para jogar juntos. Ou então tem que pegar e aproveitar essa janela, como o Sonda disse, é a última para fazer um dinheiro. Por quê? Porque ele ainda tem 1 ano de contrato, a próxima janela de transferência já daria 6 meses, ele poderia assinar um pré-contrato e sair de graça para qualquer clube. Então, o Inter tem que decidir. Vale o 1 milhão e pouco que paga pelo Valência? Com esse 1 milhão e pouco, ele traz alguém que resolve mais ou menos que o Valência, ou fazer a balança do Valência? O Inter pega dinheiro agora nessa janela ainda para de repente investir em outro jogador, e o dinheiro que pegar com o Valência traz um jogador? Eu acho que são várias perguntas para a gente pegar e ser definitivo se a gente deixa o Valência ir ou não. Tá, eu tenho uma pergunta para ti, Guimarães, sobre isso, tá? Quando é que o Valência chegou no Internacional? Exatamente. Meio de 2023. Tá. A pergunta é, do meio de 2023 até o meio de... Desculpa, meio de 2023, não, início de 2023. Porque o Mano usa ele, inclusive. Não, é meio. O Mano ainda tá, é a finaleira do Mano. É o meio de... É que eu tô meio de 2023. 2 anos, perdão. 2 anos. 2 anos. Campeonato Brasileiro já. O senhor é professor, orientador de trabalhos de conclusão. Nem me fala. Trabalha com análises, né? Análise qualitativa do Valência em 2 anos de Internacional se resume ao que, Guimarães? Não vou fazer o paralelo com o TCC, tá? Mas pode fazer. Eu vou colocar aqui e talvez seja algo que seja diferente do que as pessoas estão pensando. Tem 2 análises possíveis para o Valência. Uma é a baseada em expectativa e realidade. Eu acho o Valência muito bom jogador, e possivelmente a torcida que diz pro Ernst ou pra gurizada lá antes dos jogos que vai ser 2-0 ou 3-0 com 2 gols do Valência, também acho mas isso. Mas esse é o torcedor que acredita, que não desiste, Não. Ele quer acreditar naquilo. Vamos limpar. Ele tá louco pra dizer que o Valência é eu vou comprovar contigo. Eu vou comprovar te usando. Não. Vou. Mas tu tem que ser sincero. Vamos lá. Vou lhe usar. Tu tem que ser sincero. Vamos lá. Limpa, tá? Toda a trajetória do Valência no Inter, tenta fazer isso. Tá. Esse exercício. E foca apenas no Valência jogador. O que ele é como jogador que tu conhece muito bem. Eu te pergunto, o Valência é ou não é um baita do jogador? Baita de um jogador. É isso. Tu não pode... O Valência é aquele cara que tu se decepciona ali na esquina porque tu sabe que ele joga muita bola. Guimarães, tu sabe. Guimarães. E jogador que joga muita bola, Gamba, tu não despreza também na primeira esquina. É como se tu implorasse, pelo amor de Deus, Valência, joga. A gente sabe que tu pode, a gente sabe que tu sabe, mas joga, meu bruxo. Quem é o Valência? É isso. Eu vou te dizer quem é o Valência. O Valência é o Marinho. Guardadas as devidas proporções. Calma, não tenha um ataque do coração. Forte, hein? Calma. O Valência, por que eu tô comparando ele com o Marinho? Em característica, absolutamente nada a ver. Um é centroavante, o outro é ponta.
Em qualidade, absolutamente nada a ver. O Valência é muito melhor do que o Marinho. Qual é o meu comparativo? Questão de personalidade em campo. O Valência é um jogador que necessariamente precisa ser colocado como protagonista do time para render. A partir do momento que ele foi tirado desse lugar, ele passou a não render Ele com a se camisa do tirou. Inter. Ele se tirou. Não também. acho que ele tenha se tirado. Ele se tirou. Vamos lá. Ele se então, tirou. para chegar nessa o saldo conclusão... do senhor Ener Valência em 2 anos do Inter Vou no te dar time um exemplo. internacional Não, é um ele saldo... chega- O saldo do Valência... Talvez a torcida do Inter não goste do que eu vou falar. Não, ele não o se tirou. saldo do Valência é devedor. Não, O Valência- saldo do Valência é devedor. Chega no Inter Fluminense, Bruno. Cara, eu lembro. O protagonista não é o Alan Patrick, Calma. é o Valência. Perfeito. Mas é isso. Esse é o marco. Isso é mudou. louco isso. Isso mudou ao longo do caminho. Isso. Exato. Olha só. Ele chega como grande protagonista. Eu, como repórter isento, estava no Gigantinho na apresentação do Valência. Eu tava lá, o Alexandre Ernest com a máscara do Valência, lá o Gamba também com a máscara, camisa Zé do Vitor Inter. Castiel apresentou. E os caramba, Guimarães e também. o presidente Barcelos foi vaiado no dia, foi toda uma situação. Então o que acontece? O Valência ele chega e ele dá conta do recado. O Valência ele decide contra o River Plate na Argentina e no Beira-Rio. Isso. Ele dá conta do recado contra o Bolívar. A falha do Valência foi contra o Fluminense. Ali ele perde 2 gols. Só que eu lembro que logo depois... Ali ele perde a Libertadores. Não só aí isso. ele joga o tricampeonato da Libertadores fora. Cara, mas aí que tá. Para de colocar por menor a responsabilidade não é de um jogador Não. que ganha o salário que ele Não, ganha. não. Era ter colocado o Inter na final internacional sem Escuta, a Vida querido, América. não é. Vamos parar com isso. Esse é o Vamos parar problema. com isso. Aprende a escutar um pouco. Não é aprende a não escutar, só- Bruno. É que não vocês, só- vocês tratam o jogador assim, ó. Ah, cara, Não é, o que cara. ele ganha, ele tinha que ter feito Cara, aqueles tu- gols e ter colocado o Inter Deixa na eu te falar, final. hoje tu tá Não é, tu tá cara, que muito vocês me tiram do processo, sério, É um velho. processo simpático. É que vocês não é, vocês me tiram do sério. Tá pensando como cansado torcedor. assim. Desculpa. De achar que o jogador ele tá com a tese do jogador mimado, entendeu? Não O é, jogador cara, brasileiro é que é toda hora. Hoje tu tá muito leva no nhé. barranco. Deixa eu te dizer uma coisa. O Valência, eu não tô tirando a responsabilidade. Tá Gamba. sim. Não, eu só tô dividindo a responsabilidade, entendendo o contexto. Naquela eliminação do Inter pro Fluminense, ele foi um dos responsáveis pela eliminação. O maior. Foi. Talvez tenha sido maior pela responsabilidade que ele tinha também pro Inter. Mas não foi o único culpado, porque eu lembro do René entregando 3 gols. Eu lembro do Kudê mexendo errado no Rio de Janeiro. Então eu lembro dessas coisas também. Coisa Senão boa, eu né? coloco a responsabilidade de forma injusta em somente um profissional. Mas ele consegue dar rapidamente a volta por cima. Logo depois da eliminação do Inter tem um Grenal no Beira-Rio que ele é protagonista positivo, fazendo gols. O Kahneman se especializou em aposentar centroavantes do Inter, não é corneta, tá? O Guerreiro, o Yuri Alberto e o Valência superou a dupla de zaga do Grêmio. Inclusive o Renato não escala o Jeromel porque sabia da qualidade e da velocidade do Valência. Não perdeu o Grenal, inclusive, ainda Então, na Valência aqui. Então, e ele fez gol depois, um gol de falta, etc. Só que o ponto foi, quando o Kudê disse, vamos jogar com 2 centroavantes. Uma ideia mágica, o Kudê tem essas coisas, né? Zé Gabriel na zaga, 2 centroavantes, ele é um inventor e há quem compre a ideia. O Alexandre vai ficar bravo contigo. Não, mas não tem problema. Segue, eu acho, Bruno, eu segue. acho que o Kudê tem as suas valências positivas, tem os seus pontos a serem elogiados, mas ele tem algumas coisas que ele inventa que não fazem sentido com a realidade. E aí afunda o time. E essa foi uma delas. E a outra foi que a direção do Inter achou que o Valência não era mais um jogador confiável para momentos importantes, que na hora H ele não ia empurrar a bola na rede. E aí contrataram o Borré dizendo o seguinte, que o Borré tinha o histórico, e tem, de na hora H, o Borré não é um grande artilheiro, mas ele faz gols importantes. Isso está no currículo Mas dele. será que- Então, assim foi contratado o Borré e assim tiraram o protagonismo do Valência. E a partir do momento que ele perdeu o protagonismo, ele sucumbiu, ele se tornou um jogador depressivo no Inter. E por isso que eu fiz, agora sim, vocês conseguiram ouvir, vocês entenderam por que eu falei do Marinho. Porque o Marinho ao longo da carreira é assim, quando é colocado como protagonista, é o cara. Quando é coadjuvante, não consegue nem dominar a bola. Resumo, precisa